Gente, eu tô aqui com a Andréa Vargas, ela que tem um dos projetos mais lindos voltados à sexualidade lá em Vitória, no Espírito Santo. E hoje ela veio ministrar aqui na Conferência Atos, na Onda Dura. Mas antes, a gente quer conhecer um pouco da Andréa. Como é que você conheceu Jesus? Eu estava no 4º ano da faculdade, em São Paulo. Uma amiga converteu, mas não contou que converteu. Ela só ia para umas reuniões misteriosas que ela não dizia onde era. Ela dizia para todo mundo, menos para mim. Eu comecei a notar um movimento, entendeu? Que ela chamava o pessoal da turma. Acho que ela tinha medo de ti. Depois você vai ter certeza que ela tinha, entendeu? E aí o que aconteceu? Ela chamava o pessoal para ir para dar da reunião e não me chamava. Até que um dia eu fiquei sabendo, eu falei assim, vem cá, você não vai me chamar para ir nesse lugar, não? Ela falou assim, tá, um dia eu te levo. Mas nunca me chamava. Eu falei, vem cá, o que é isso? Ela virou para mim e falou assim, não é igreja. Eu falei, é igreja, tenho certeza que é. E aí comecei a ficar preocupada com ela. Eu falei, pô, a menina, né, na faculdade, estudada, filha de médico, rodou o mundo, indo para a igreja, derrota, né? E comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, coitada, ela deve estar com um problema muito sério. E ela deve estar precisando de ajuda. E aí eu falei assim, um dia eu quero ir. Só que ela não me chamava. Até que finalmente um dia ela me chamou, eu relutei, mas eu lembrei, né, que meu pai sempre me ensinou assim, filha, você tem que ser boas amigas nas horas boas e ruins. E eu lembrei na hora, falei, gente, minha amiga deve estar passando por maus problemas, né, por maiores problemas e eu devo estar ajudando. Falei, quer saber, eu vou. Só que eu nunca acreditava em Deus. Eu tinha rompido com essa parada toda de fé e muito influenciada, né, por professores na faculdade e tal. E aí eu só fiz uma oração, assim, ao Deus que eu não cria. Não sei, posso dizer hoje que era uma oração, na época não era. Mas eu olhei pro alto e falei, olha, Deus, se você existe, me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras para salvar minha amiga. E aí eu fui. E fui com esse objetivo, de salvar a minha amiga. Só que chegando lá eu descobri que quem tinha que ser salva era eu. Era você. E não fui nesse dia. Demorou. 3 dias depois, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Eu fui a um acampamento que eles fizeram. E eu fui com o objetivo de ver como que eles eram. Eu vi que era gente normal, que nem eu. Achei estranho. Falei, gente, é gente normal, que nem eu, mas que se interessa por essas coisas de Deus e Bíblia. Achei muito estranho. Um monte de universitário em São Paulo. E aí o que rolou foi que aconteceu um culto. Eu sei que pregaram pra eu ir lá à frente, mas eu não sentia nada. Eu não acreditava em nada. Eu não sentia nada. Eu até fazia força, assim, apertava o olho pra ver se chorava. Mas nada, não sentia nada, entendeu? E aí acabou o culto. Eu falei, bom, não é pra mim. Mas aí eu lembrei de uma parada, porque no dia que eu fui ao culto, eu ouvi uma voz que falou comigo assim, Andréa, me chamou pelo nome. E eu fiz assim, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça. Aí eu achei ousado, olhei pra trás pra ver quem era e vi que não tinha ninguém. Falei, ótimo, agora eu ouço vozes. Então eu lembrei dessa voz quando eu tava nesse acampamento. E aí eu pensei, cara, por que eu não quero? Porque aquela voz me falou que era a última vez que não era pra desperdiçar. Então por que eu não quero? E aí foi quando eu comecei a bisbilhotar um tanto de coisa. No final das contas, estou resumindo muito. Eu vi uma coisa diante dos meus olhos. Eu vi um trono de ouro maciço, cheio de pedra preciosa. E simplesmente, o pessoal do meu lado ali, batendo papo, e eu simplesmente olhei pra frente e eu vi esse trono. Do nada. Eu nunca usei droga, gente. Compreende? Então assim, como que eu tô vendo um negócio desse? E eu bati o olho naquele lá e falei, gente, isso aí é de rei. Porque eu sou filha e neta de professores de história. Então uma coisa que eu sempre vi foi livro de história. Sim. Certo? E ouvindo meu pai falar, aquelas paradas todas da realeza, não sei o que e tal. E eu olhei pro lado e eu falei, tem uma pessoa, quando eu bati o olho, eu falei, gente, é Jesus. Como é que eu sabia? Por causa das bíblias de criança, que um dia minha avó me deu e eu ficava folheando. Era a mesma pessoa. Eu bati o olho e falei, é Jesus. Esse trono deve ser dele. Super inteligente, né? Mas eu vi e falei assim, gente, se é dele, então por que ele não senta? Quando eu olhei, de novo, no trono tinha uma pessoa sentada. Quando eu bati o olho, era eu. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida como nesse dia. Naquela hora eu tive convicção de que o trono era de Deus e eu tinha ocupado durante toda a minha vida. Eu senti que meu coração dobrou de vergonha diante dele, porque só ele merecia sentar naquele trono. Aí eu fui convidada a reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu fiz, graças a Deus. Eu entendi e minha amiga me perguntou, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, quero. E eu orei. No final da oração, foi muito curioso, porque eu virei pra ela e falei assim, Carol, nós temos que contar pra todo mundo. O pessoal da faculdade não sabe disso. Tá todo mundo sentado no trono e... O louco é o seguinte, essa menina há 1 ano tinha convertido. E não conseguia vingar, porque a nossa turma era de muita balada na faculdade. Até o que aconteceu, ela foi confrontada, né, pelo próprio Deus, e ela fez uma oração que foi a seguinte, Deus, eu tô há 1 ano convertida, mas eu não consigo firmar, porque toda hora eu vou, né, pros piores caminhos por causa dessa turma aí. Então eu vou te fazer um pedido, levanta uma pessoa na faculdade para caminhar comigo, porque eu sou fraca, eu não consigo caminhar sozinha. Então ela levava todo mundo, por quê? Porque ela tava achando que aquilo ali ia ajudá-la. E ela olhou, né, pra turma e falou, eu sei de uma pessoa que nunca vai converter, que é a Andréa, então ela eu nunca vou chamar. Por isso que ela não me chamava. O fato dela não me chamar que me despertou.
Foi um anti-evangelismo que me evangelizou. Essa é nova. E aí foi assim. Aí foi nesse dia que eu tive a convicção de que Jesus tinha alguma coisa comigo. Ele não era só do livrinho, sabe, das antigas. Ele tinha algo comigo, que aquela cruz tinha a ver comigo, que aquela morte e ressurreição tinha a ver comigo. E no momento que eu entendi, eu fui profundamente confrontada pelo fato de tê-lo deixado fora da minha vida e ter assumido o reinado da minha existência. Eu me envergonhei profundamente e me arrependi disso. E depois de toda essa conversa, ela virou para mim e falou assim: sabia que a Bíblia fala que tem festa no céu? Que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu falei: sério? Mas festa pelo quê? Seu nome está escrito no livro da vida. Eu falei: que livro? Você vai pro céu. Eu falei: eu vou pro céu? Ela falou: vai. Eu falei: mas vou pro céu por quê? O que eu fiz? Não fiz nada para merecer, Carol. Daí a Bíblia fala que se você crê em Jesus e que se você confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Eu falei: você tá brincando? Menino, nós temos que contar pra todo mundo. E começaram a pregar na faculdade? Claro. Caramba. E levaram pessoas pra Jesus? Algumas foram. Que legal. Você vai muito em faculdade, não? Dá palestra? Você tem ido muito? Eu nem vou. Ano passado, eu fui chamada para uma faculdade no Sul para palestrar, e um grupo de não cristãos que me chamou para palestrar para não cristãos. Olha só. Sobre dependência emocional. Foi muito legal. Que, aliás, um tema muito interessante esse, né? Aliás, você tem percebido que a nossa geração é muito presa ao passado ainda? Ela só presa ao que não presta do passado, né? Porque o que presta, ela abriu mão. Porque a pós-modernidade fez esse desserviço, né? Então, não foi nem a pós-modernidade só não, mas eu acho que no decorrer da história, a gente foi abrindo mão do dono da história. Então a gente tem um problema com a história, a gente tem um problema com a memória. A gente só guarda aquilo que realmente não presta, o que é uma pena. Você vê uma vítima de abuso, por exemplo, ela não consegue caminhar, fluir, porque ela está presa àquele trauma. Até ela se desvencilhar daquilo ali, a vida dela não vai ser plena. Então ela precisa ouvir essa mensagem de esperança. Aliás, você se interessa por um outro tema também, que é o tema da sexualidade. Você tem uma ONG que trata justamente pessoas nessa área também, né? Também. Você acha que a nossa geração, ela tem... Eu tô falando dos crentes, né? Tô falando do povo crente. Você acha que existe uma porcentagem ainda preconceituosa sobre o assunto? Ou os assuntos? Eu acho que nós já tivemos mais, porque ainda dava, hoje não dá mais. Hoje não tem mais como fazer de conta que não tá rolando, entende? Então antes era assim, aquela travesti que tá aqui na frente do meu condomínio. Hoje não, hoje é o filho do pastor. Então hoje tá mais perto do que a gente imagina. Hoje a violência sexual, o vício sexual, a dependência emocional, a codependência. Hoje não é mais privilégio de poucos. Hoje é uma questão que chega a ser até cultural. E a igreja precisa chegar. Faz parte. Nesses lugares. Eu falo isso porque... Não é que ela tem que chegar, já chegou nela, ela só não se deu conta. Você acha que nessa geração, sobre esse assunto, ainda as pessoas precisam ser mais parecidas com Jesus? Não tenho a menor dúvida. A gente ainda está engatinhando em muitos aspectos. Uma pena, né? Infelizmente. Para finalizar, para vivermos os atos, só nos faltam os atos? Não. Eu acho que falta o Evangelho. Falta o Cristo. Com o Cristo vem os atos.